Eu caminhava tranquilamente pela rua quando, de repente, duas garotas que eu nunca tinha visto na vida me chamaram pelo nome. Ryan, olha, é meio estranho, mas o chá de bebê da nossa melhor amiga tá rolando agora. Você pode, por favor, fingir que é o namorado dela e o pai do bebê? Eu fiquei tão surpreso que até conferi se era comigo mesmo. Elas estavam visivelmente aflitas e logo explicaram. O ex dela é completamente fora da casinha. Já tentou incendiar a casa com ela dentro e prometeu aparecer às 15 horas para tentar pegar de volta o que acha ser dele. Contra todo o instinto de autopreservação, resolvi acompanhar as duas até uma casa toda decorada com balões rosas e faixas de bebê menina. Assim que entramos, fui recebido por um monte de mulheres me olhando, tentando entender quem eu era. E aí eu a vi. Beck, da minha aula de literatura comparada na faculdade. A garota para quem eu passei um semestre inteiro tentando criar coragem para puxar papo. Agora, grávida de 8 meses, com um olhar exausto, parecia até brincadeira de mau gosto do destino. Gente, esse é o Ryan, anunciaram as meninas. O pai. Beck me reconheceu na hora, mas entrou no personagem. Oi, amor, disse, baixinho. Uma das amigas dela me puxou de canto. O Richard tá mandando vídeo ameaçador desde cedo. Ele tá transtornado. Só fica perto dela e faz cara de quem mete medo até ele aparecer e ir embora. Fiquei ao lado da Beck enquanto ela abria presentes, mas o clima era tenso. Dava pra sentir o ar pesado. O celular dela vibrou, e ela me mostrou mais um vídeo do Richard. Tô indo buscar o que é meu. Não achei que você ia tentar me substituir. Já é o 6º vídeo só hoje, Beck sussurrou. Uma mulher, talvez tia dela, cochichou. Lembra no Natal quando o Richard tacou uma garrafa na cabeça dela? A mãe da Beck veio até mim e agradeceu. Obrigada por ajudar. Da última vez que ele apareceu, quebrou o nariz da amiga dela só porque tentou interferir. Às 14h30 chegou outro vídeo, dessa vez ele dentro do caminhão. Manda todo mundo sair se não quiser confusão. O clima ficou ainda mais tenso. As pessoas começaram a espiar pelas janelas. Às 14h40, outra mensagem. Gostei da decoração rosa. Tá bonito. Tô chegando. Uma das amigas avisou. Ele já sabe qual é a casa, deve estar passando de carro aqui na frente. Beck até tentava se concentrar em abrir um macacãozinho de bebê, mas as mãos tremiam. Na última vez que ele apareceu numa festa, 4 pessoas foram pro hospital. Alguém cochichou. Às 14h50, o telefone da Beck tocou, e sem querer, ela colocou no viva voz. A voz do Richard ecoou. Tô vendo que tem uma galera aí. Que bonitinho. 10 minutos. Na mesma hora, todo mundo se afastou da porta. As mulheres pegaram seus filhos e correram pros fundos. Acho que é hora de chamar a polícia, sugeriu a mãe da Beck. Eles só aparecem quando já aconteceu alguma coisa, alguém respondeu. Já tentamos antes. Às 14h55, chegou uma foto da casa tirada do lado de fora. Conta uns 20 carros. Espero que seu novo namorado esteja preparado. Beck ficou atrás de mim, instintivamente. O silêncio só era quebrado pelo desenho animado passando baixinho na TV. Pontualmente às 15 horas, ouvimos o ronco de um caminhão lá fora. Música alta que logo parou. Passos pesados na varanda. Ninguém bateu. A porta simplesmente se abriu. Richard entrou como se fosse dono do lugar. Devia ter quase 1,90 m. Pesadão, cheio de tatuagem. Principalmente no pescoço e nos braços. Ele analisou a sala até encontrar meu olhar. Então você é o substituto, falou calmo, o que dava ainda mais medo. Vim buscar a Beck, dá-o fora. E riu debochado. Contrataram segurança? Que gracinha! Eu rebati. Não sou segurança, sou o pai. Na hora ele fechou a cara, ficou claramente ameaçador. O que você disse? Beck saiu um pouco de trás de mim. Você ouviu, Richard? Ele insistiu. Esse é meu filho, Beck. Foram 4 anos juntos. Não, Richard. Acabou faz 10 meses. Faz as contas, respondeu ela. Ele avançou, mas bloqueei o caminho. Aqui é um evento de família, avisei. Você não faz mais parte disso. Ele olhou em volta buscando apoio. Essas pessoas nos viram juntos por anos. Fala pra ele de quem é esse bebê. A mãe da Beck foi direta. De alguém que não é bem-vindo na minha casa. Richard ficou vermelho. Sua velha. Me coloquei ainda mais na frente dele. Cuidado com o que vai dizer. Só então ele percebeu a diferença de tamanho. Acha que a altura assusta? Já encarei caras maiores que você em combate. Eu segurei o olhar. Quer que eu fique impressionado? Beck falou agora mais firme. Você já viu o resultado do DNA, sabe que não é seu. Esses testes podem ser falsificados. Falei. Então faz outro na justiça. Mas hoje você vai embora. Ele olhou ao redor, vendo uns 20 celulares gravando, uma amiga segurando um taco de golfe, eu na frente dele. Isso não acabou, avisou indo pra porta. Nem de perto. Me apontou. Vou descobrir tudo sobre você. Respondi. Boa sorte. Ele bateu a porta com tanta força que até um quadro caiu da parede. Só então todo mundo voltou a respirar. Beck desabou numa cadeira. Obrigada, sussurrou pra mim. Você não tem ideia do que acabou de fazer. A mãe dela chorava de alívio. Ele realmente foi embora. Ele nunca só vai embora. Tentaram continuar a festa, mas era impossível relaxar completamente.
Becky abriu mais alguns presentes, mas dava pra ver que ninguém estava no clima. Uns 20 minutos depois, fui com a Becky até meu carro pra pegar uma coisa e demos de cara com os 4 pneus cortados. Meu Deus! Becky engasgou. O celular dela vibrou. Uma mensagem do Richard com a foto da minha placa. Ryan, formado em Berkeley, 3712 Pine Avenue, apartamento 6C. Até logo, herói. O sangue gelou nas minhas veias. Ele sabia meu endereço. Fiquei parado, encarando o celular, lendo aquela mensagem várias vezes, tentando entender como ele tinha conseguido tudo aquilo sobre mim. Becky continuava ao meu lado, olhando para os pneus rasgados, e eu percebia que ela tremia. Ryan, me desculpa, ela murmurou a voz baixa. A culpa é minha. Antes que eu conseguisse responder, as mulheres do chá de bebê começaram a sair de casa e logo estavam todas reunidas na garagem, formando uma espécie de barreira protetora em volta da gente. Blake foi abrindo caminho entre elas, já falando ao telefone. Sim, precisamos de uma viatura na 4782 Maple Street, avisava. Teve dano ao patrimônio e ameaças. Eu ainda encarava os pneus, todos cortados com 4 rachaduras precisas. Richard teve todo o tempo do mundo. Fez questão de garantir que eu não fosse a lugar nenhum. As mulheres ao redor falavam todas juntas, misturando preocupação e raiva nas vozes. Uns 15 minutos depois, chegou uma policial, mais jovem do que eu esperava, talvez com pouco mais de 20 anos, e já com aquele ar cansado de quem viu coisa demais. Ela tirou fotos dos pneus, fez algumas anotações, mas dava pra ver na cara dela que não esperava que aquilo fosse dar em alguma coisa. Então ele te ameaçou por mensagem e danificou sua propriedade? Ela conferiu, lendo o que tinha escrito. Mas você não viu ele cortando os pneus, certo? Quem mais faria isso? Lauren rebateu. Ele literalmente acabou de sair daqui depois de ameaçar todo mundo. A policial suspirou. Sem prova de que foi ele e sem agressão física direta, é difícil a gente agir. As ameaças precisariam ser mais claras. Dizer até logo, tecnicamente, não é ameaça de violência. Todo mundo começou a argumentar ao mesmo tempo. Alguém citou a confusão do Natal, outra lembrou do nariz quebrado. A policial só balançava a cabeça, impassível. Ele machucou alguém hoje? Agora? Ela perguntou. Então ele tem que machucar alguém pra vocês fazerem alguma coisa? É isso? A voz da Blake saiu afiada. Desculpa, mas é assim que funciona. Vocês podem tentar uma medida protetiva, a policial respondeu. A gente já tentou, Becky disse quase num sussurro. O advogado dele cancelou tudo, alegou que eu só queria me vingar por causa da gravidez. Depois de anotar o número do boletim para o seguro, a policial foi embora. Ficamos ali, parados na garagem, sem saber o que fazer. Lauren foi a primeira a tomar iniciativa. A gente vai te levar até seu apartamento. Você precisa pegar suas coisas. Não posso pedir esse favor pra vocês. Você não está pedindo, Samantha cortou. A gente está decidindo. Vamos. Quando me virei, Becky segurou meu braço. Você não pode voltar lá. Não pra ficar. Ele sabe onde você mora. A mãe dela confirmou com a cabeça. Hoje você dorme aqui. Tem um quarto sobrando. Eu queria discutir, dizer que não era meu problema, que eu já tinha feito demais. Mas, ao ver o medo estampado no rosto da Becky, soube que não tinha mais volta. No carro, ninguém falou nada. Lauren dirigia, e Samantha ficava de olho nos retrovisores, conferindo se alguém seguia a gente. Quando chegamos, meu prédio parecia igual, mas ali tudo parecia ameaçador. Seja rápido, Lauren avisou. Entra, pega o que precisa e sai. Meu apartamento era no 6º andar. Subimos pela escada porque Samantha decretou que elevador era a armadilha. Se Richard aparecesse, ali não teria como escapar. Juntei uma bolsa, fui enfiando roupas, notebook, carregador, uns documentos do trabalho. Minhas mãos tremiam de raiva porque não era eu quem tinha que estar fugindo. Quando estávamos saindo, o Sr. Chen, meu vizinho, apareceu na porta. Tudo certo, Ryan? Essas moças são suas amigas? Tá tudo bem, falei, mas logo mudei de ideia. Olha, se aparecer um cara tatuado no pescoço perguntando de mim, chama a polícia. O rosto dele ficou sério. Tem problema? Talvez. Fica atento, tá? De volta à casa da Blake, sentamos ao redor da mesa da cozinha, como se estivéssemos armando uma estratégia de guerra. Becky mexia no celular, passando por meses de mensagens do Richard, uma pior que a outra. Olha essa! Ela mostrou uma de 3 semanas atrás. Uma foto dela no supermercado junto com a frase "Boas melancias você comprou". E essa, outra foto. Dessa vez numa consulta médica. Espero que o bebê esteja saudável. Seria uma pena se algo acontecesse. Blake largou uma pasta pesada em cima da mesa. Boletins de ocorrência, disse. 2 anos disso e nunca dá em nada. Fui folheando. Assédio, perseguição, dano ao patrimônio, descumprimento de medida protetiva. Pela primeira vez me dei conta de como o Ryan tinha sido jogado nesse pesadelo sem nem perceber. A forma como as meninas agarraram ele pelo detalhe da etiqueta da bolsa de academia mostra o quanto estavam desesperadas. E todos os papéis carimbados. Sem providências, falta de provas. Ele sabe exatamente até onde pode ir.
Blake explicou. Nunca passa do limite para ser preso e sempre arruma alguém para dar álibi. Às 9 da noite, já recolhíamos as decorações do chá de bebê, as fitas cor-de-rosa para dentro do lixo, balões estourados, faixa de menina dobrada. Era estranho guardar o que devia ser lembrança feliz. Blake lavava a louça e eu ajudava a secar. Preciso que você entenda uma coisa, ela falou baixinho. Aquele incêndio, a Beck quase morreu. Ela estava dormindo, só acordou por causa da fumaça. Se a colega de quarto não tivesse chegado antes, ela não terminou a frase, mas nem precisava. O laudo disse que foi problema na fiação, continuou. Mas a gente sabe, naquela noite, Richard estava supostamente num bar cheio de amigos e todos juraram por ele. Ele sempre tem quem minta. Meu celular tocou, número desconhecido. Quase ignorei, mas Blake fez sinal para atender. Alô? Ryan? Meu amigo? A voz do Richard era toda cordial, fingindo intimidade. Olha, acho que começamos mal. Que tal a gente se encontrar só nós dois, conversar como homens? Olhei pra Blake, que já pegava papel e caneta. Ativei o viva voz. Acho melhor não, Richard. Ah, que isso, cara. Você parece bacana. Isso tudo é mal entendido. Eu e a Beck temos história. Você entende? Casal briga às vezes. Vocês não estão juntos. Não estão há 10 meses. Ele mudou o tom. Foi isso que ela contou? Deixa eu adivinhar. Disse também que o bebê não é meu? O teste de DNA disse isso. Silêncio. Depois ele riu, mas não era uma risada de verdade. Esses testes falham. Laboratório erra. Mas enfim, podemos resolver isso. Que tal amanhã? Café? Sei que você curte aquele lugar na 3ª Avenida. Meu estômago embrulhou. Ele já tinha me seguido o suficiente para saber onde eu tomava café. Vou desligar agora, Richard. Tudo bem. A gente se fala logo. Bem logo mesmo. A ligação caiu. Blake anotou o número, a hora, tudo. Meia hora depois, Beck apareceu de pijama, abraçando a barriga. Não tô conseguindo dormir. O bebê está mexendo bastante. Ela se acomodou devagar no sofá e dava para ver o quanto estava exausta. Não só pelo dia de hoje, mas de meses vivendo tudo aquilo. Desculpa você ter se envolvido nessa história, ela falou. Isso não é culpa sua. Ela tentou dar um sorriso, mas foi só um riso amargo. Eu escolhi ele. Fiquei do lado dele, mesmo depois da primeira vez que me bateu. Blake ia dizer alguma coisa, mas Beck continuou, sem dar espaço. Depois ele chorou, se ajoelhou, implorou para eu perdoar, disse que era o estresse de voltar do serviço militar, prometeu que ia procurar ajuda, e eu acreditei. Passou a mão na barriga, dava para ver o bebê se mexendo. No começo ele era tão encantador, mandava flores toda semana, sabia exatamente o que falar. Eles sempre fazem isso, Blake murmurou. O controle começou devagar. Beck seguiu. Ele não gostava dos meus amigos, achava minhas roupas exageradas, ficava irritado se eu demorava para responder as mensagens. Quando percebi o que estava acontecendo, já estava presa. No dia seguinte, acordei no sofá do Blake com ela falando ao telefone. Minhas costas doíam, meu pescoço estava travado, mas nada disso importava. Blake andava pra lá e pra cá, com a voz tensa de raiva. Não, você não tá entendendo. Ele está piorando. O que aconteceu ontem foi só o começo. Sim, eu espero. Ela tapou o telefone e me olhou. Era a advogada. O Richard passou a noite mandando e-mails. E-mails pra todo mundo. Chefe da Beck, proprietário, primos, até amigos de escola que encontrou no Facebook. Ele estava dizendo pra todo mundo que ela era instável, que estava impedindo ele de ver o próprio filho. Beck desceu as escadas devagar, com a mão nas costas. Ele quer acabar com minha vida. Fazer com que eu não tenha pra onde ir, a não ser voltar pra ele. Quando Blake conseguiu falar de novo com a advogada, ela só confirmou o que a gente já sabia. É assassinato de reputação. Blake repetiu o que tinha ouvido. Tática típica. Primeiro destrói a credibilidade dela, aí parte para a próxima etapa. Meio-dia, fomos para a delegacia. O detetive Jerome Dooley parecia ter uns 50 anos. Cabelo grisalho, olhos de quem já viu muita coisa. Dava para notar que aquilo não era novidade para ele. Sr. Thompson, Sra. Martinez, disse lendo nossos depoimentos. Eu entendo a frustração, mas tecnicamente o Richard não quebrou a lei. Ele furou meus pneus, eu falei. Você consegue provar? Tem testemunha? Vídeo? Ele me mandou mensagem logo depois com o meu endereço. Isso é só circunstancial, pode ser coincidência. Beck soltou uma risada seca. Coincidência, tá bom. O detetive Dooley se inclinou pra frente. Olha, eu acredito em vocês. Trabalho com isso há 20 anos. Conheço esse tipo, mas a lei exige prova. Prova concreta. Coloquem câmeras, documentem tudo. Até a hora que ele realmente cruzar a linha. Alguém tem que se machucar primeiro, Beck completou. Eu sei, todo mundo fala isso. Sinto muito. É assim que o sistema funciona. Saímos da delegacia nos sentindo ainda piores do que quando entramos. Lauren já estava esperando do lado de fora para levar a gente até o apartamento da Beck. Ela precisava de mais roupas, principalmente com o bebê quase nascendo. Só que, quando chegamos no prédio, a porta do AP estava entreaberta. Não!
A Lauren disse quando Beck foi pegar na maçaneta. Deixa que eu olho. Lauren empurrou a porta com o pé. O apartamento parecia normal à primeira vista. Tudo no lugar, cozinha limpa, sala arrumada. Só que aí, Beck travou. Em cima do travesseiro, tinha um sapatinho rosa de bebê, igualzinho aos do chá de bebê de ontem. Ele esteve aqui, Beck sussurrou. Ele tem uma chave. Entrou no meu quarto. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas todo mundo já sabia o que eles iam dizer. Sem sinal de arrombamento, nada roubado, nada quebrado, só o sapatinho em cima do travesseiro. Ele está me mostrando que pode fazer o que quiser, quando quiser, Beck disse, saindo de costas do apartamento. Blake ligou para um chaveiro e a gente ficou esperando no corredor. 3 horas e R$500 depois, todas as fechaduras tinham sido trocadas. O chaveiro, seu Frank, balançou a cabeça enquanto trabalhava. Terceiro serviço assim só essa semana, comentou. Tá difícil ser mulher com ex problemático hoje em dia. Hoje em dia? Blake perguntou. Ah, sempre teve, né? Mas parece que agora tá piorando. Esses caras não aceitam não como resposta. E no quarto dia, tentei voltar pro trabalho, achando que talvez uma rotina ajudasse. Mas assim que entrei no escritório, reparei que meus colegas me olhavam estranho. Ryan, minha chefe Janet me chamou na sala. Recebemos uma visita ontem. Senti o estômago gelar, dizendo que era pai do bebê da sua namorada, que você tinha sequestrado ela. Parecia muito preocupado. Janet, deixa eu explicar. Ela levantou a mão. Não preciso de detalhes. Mas sua vida pessoal não pode afetar o trabalho. Ele fez um escândalo. A segurança teve que tirar ele daqui. Sinto muito. Ele é perigoso? É o ex da minha namorada. Você quer uns dias para resolver isso? Eu queria dizer que não, que precisava trabalhar para me distrair. Mas dava para ver no olhar dela que preferia que eu ficasse afastado até a situação se resolver. Talvez uns dias. Naquela noite, Beck me ligou chorando. Alguém, se passando pelo marido dela, ligou para todos os médicos e cancelou as consultas. Estou de 8 meses, ela soluçava. Preciso dessas consultas. O bebê pode nascer a qualquer momento. Blake passou horas no telefone tentando marcar novos médicos, explicando tudo. A maioria entendeu, mas ficou receosa. Uma recepcionista admitiu que já tinham lidado com um ex-violento antes. Podemos atender, mas ela vai ter que usar outro nome por segurança, disse. Quinto dia. Eu estava na minha cafeteria de sempre, tentando me sentir normal pelo menos por 1 hora, quando o Richard sentou bem na minha frente. Sorria como se fosse meu amigo. Ryan, ele falou, deslizando para o banco. Bom conversar com você finalmente. Apertei forte o copo de café, mas segurei a voz. Você precisa sair daqui. Lugar público, país livre. Pegou o celular e começou a mostrar fotos. Olha, pesquisei sobre você. Formado em Berkeley, bom emprego na Morrison Tech, ficha limpa. As fotos eram todas minhas. No trabalho, na academia, pegando minha correspondência de manhã. Por que jogar tudo fora por causa de uma garota que você nem conhece direito? Continuou passando as fotos. Esse é você na casa dos seus pais, no último Natal. Lugar bonito, subúrbio, cercado branco. A ameaça estava clara. Ele conhecia minha família. Você tá registrando o próprio crime de perseguição, eu disse, tentando soar mais calmo do que estava. Obrigado pela prova. O sorriso dele sumiu. Prova? Você acha que a polícia liga? Acha que alguém se importa com um qualquer querendo bancar o herói? Ele se aproximou. Fiz 4 missões no Afeganistão. Sabe o que aprendi lá? O sistema não funciona. As regras não valem de nada. O que conta é quem vai mais longe. Isso é uma ameaça? É um aviso. Sai dessa, Ryan. Essa confusão não é sua. Ela não é sua namorada. Esse bebê não é seu. Você só se meteu onde não devia, sem nem entender no que está se envolvendo. Entendo o suficiente. Ele riu. Não entende. Eu e a Beck temos história. Foram 4 anos juntos. Não é assim que termina. Ela está confusa agora por causa da gravidez, é só isso. Ela vai voltar, sempre voltam. O teste de DNA mostrou... Testes podem falhar, laboratórios podem ser comprados. Você realmente acha que aquele bebê não é meu? Levantei. Acabou. Senta aí. O tom dele mudou, ficou gelado. Ainda não terminei. Já sim. Saí, mas senti o olhar dele me acompanhando até o carro. Minhas mãos tremiam quando entrei. Fiquei uns minutos tentando me acalmar antes de ligar para minha advogada. Ele acabou de me abordar, contei. Fez ameaças contra minha família. Você gravou? Nem pensei nisso. Comece a gravar tudo toda vez que falar com ele. Mas tome muito cuidado, ele é esperto, sabe o que faz. Já fez isso antes. Antes? Pesquisei uns registros. Outra ex-namorada, 2 anos atrás. Ela chegou a denunciar várias vezes, depois largou tudo de repente e se mudou para Oregon. O que aconteceu? No papel ela desistiu. Fora dos autos ficou apavorada. 3 dias depois, fui com a Beck ao novo médico dela. Saber que o Richard sabia qual era o café do Ryan me fez pensar há quanto tempo ele estava de olho em todo mundo. Aquelas fotos da casa dos pais do Ryan pareciam mais do que uma investigaçãozinha qualquer. Esse cara fez um trabalho sério em cima de alguém que, teoricamente, só viu no chá de bebê. A sala de espera estava cheia de casais animados, e a Beck apertou minha mão quando um homem alto entrou. Calma, tá tudo bem, sussurrei.
não é ele. Mas eu entendi o medo dela. Qualquer porta podia ser o Richard entrando. Qualquer passo atrás podia ser ele. O médico teve que medir a pressão dela 3 vezes porque estava altíssima. Você precisa dar um jeito de relaxar, ele disse. Esse estresse não faz bem nem pra você nem pro bebê. Becky quase riu. Relaxar nessa situação? Está tudo bem em casa? Nos entreolhamos, sem saber nem por onde começar. É complicado, Becky acabou respondendo. Naquela noite, era o 8º dia, um oficial de justiça apareceu na casa da Blake. Entregou documentos. Richard estava entrando com processo de guarda e dizendo que a Becky era incapaz como mãe. Blake leu os papéis, ficando cada vez mais vermelha a cada linha. Ele está dizendo que ela é mentalmente instável, que não deixa ele ver o filho, que está morando com um estranho violento. Violento? Perguntei. Nunca. Ele tá distorcendo tudo. Disse que você agrediu ele no chá de bebê. Blake jogou os papéis longe. Ele tá usando o sistema contra a gente, fazendo a gente perder tempo brigando na justiça enquanto ele persegue por fora. No 9º dia, voltei ao meu apartamento para buscar algumas coisas. O Sr. Chen me abordou no corredor. Aquele homem esteve aqui ontem, ele disse baixinho. O das tatuagens no pescoço. O que ele queria? Perguntou de você. Disse que era irmão da sua namorada. Estava preocupado com ela. Não falei nada, mas tome cuidado, Ryan. No 11º dia, as coisas saíram do controle. Lauren me ligou desesperada. Richard apareceu no trabalho dela. Fez um escândalo, ficou gritando que eu estava escondendo a namorada grávida dele. Os seguranças tiraram ele de lá, mas meu chefe ficou furioso. 1 hora depois, Samantha mandou mensagem. Ele também tinha ido à academia dela, falando pra todo mundo que ela fazia parte de uma conspiração pra tirar ele do filho. Ele tá se vingando de todo mundo que foi no chá de bebê, Becky falou quando soube. De todo mundo que me ajudou. Naquela noite, estávamos todos na casa da Blake. Eu, Becky, Blake, Lauren e Samantha. Tentávamos jantar, fingindo normalidade quando ouvimos um estrondo. O vidro da sala estourou. Depois outro, mais um. Tijolos atravessando as janelas. Abaixem! Gritei, puxando a Becky pro chão. Mais barulho, as janelas da frente. Depois a da cozinha. Vidro espalhado por tudo. Becky só pensava em proteger a barriga, chorando. Blake ligava pro 190 no meio do caos. De repente, tudo parou. Dava pra ouvir o motor de uma caminhonete acelerando, pneu cantando rua abaixo. Tá todo mundo bem? Perguntei, ajudando Becky a se levantar. Ela tinha só um corte pequeno na mão, nada grave. Mas todo mundo tremia. A sala estava destruída, vidro e tijolo para todos os lados. A câmera do vizinho pegou tudo. A caminhonete do Richard, ele jogando os tijolos indo embora. Finalmente, Blake disse quando a polícia chegou. Agora temos uma prova de verdade. O detetive Dooley apareceu pessoalmente. Vamos prender ele amanhã cedo, garantiu, olhando o estrago. Isso é vandalismo grave, agressão com arma. Ele passou do ponto. Só que a gente sabia que o Richard ia pagar fiança e sair logo. Não tinha acabado. Ninguém dormiu direito naquela noite. Blake ficou varrendo vidro até de madrugada, mesmo a gente pedindo pra ela parar. Becky se trancou no quarto de hóspedes, toalhas bloqueando a porta porque disse que o cheiro do vidro quebrado deixava ela enjoada. Eu fiquei no sofá, ouvindo cada carro passar, achando que Richard podia voltar a qualquer momento. No dia seguinte, às 10 da manhã, detetive Dooley ligou. Pegamos ele no trabalho, fez um show lá. Depois, soubemos que Richard fez questão de todo mundo ver ele sendo algemado, gritando sobre falsas acusações e polícia corrupta. Pagaram $5.000 de fiança e a mãe dele tirou ele da cadeia antes das 2 da tarde. 3 horas foi o máximo de paz que tivemos. Às 4, a caminhonete dele passou devagar na frente da casa da Blake. Vidros abaixados e música alta. A ordem de restrição falava em 150 metros, mas a rua ficava a 152 da porta. Ele mediu, claro. A semana seguinte foi um arrasto, com Richard testando todos os limites possíveis, estacionando exatamente fora da distância, aparecendo nos lugares logo depois de a gente sair, sempre dentro da lei, sempre calculado. No 19º dia, chegou o dia da audiência de guarda. Becky vomitou 2 vezes de nervoso. A barriga dela estava enorme, mal cabia atrás da mesa. Richard apareceu de terno, cabelo arrumado, com aquela pose de pai preocupado. A advogada dele era uma senhora acostumada a defender direito de pai. Ela montou um discurso que me embrulhou o estômago. Meu cliente está sendo sistematicamente impedido de ver o filho, disse. A senhora Martinez colocou um estranho, um homem que mal conhece, para fazer o papel de pai e afastar meu cliente do bebê. O juiz, um senhor cansado de uns 60 anos, olhou para mim. Há quanto tempo conhece a senhora Martinez? A gente se conheceu na faculdade, meritíssimo. Nos vimos de novo há pouco tempo. A advogada do Richard já cortou. Pouco tempo, tipo 2 semanas atrás. Esse homem conhece a ex-namorada grávida do meu cliente só há 2 semanas e já está morando com ela.
Eu não tô morando com... Ele tá ficando na casa da mãe dela, bancando família, deixando o filho do meu cliente todo confuso. O juiz mandou fazer o teste de DNA depois do parto e determinou visitas supervisionadas caso o Richard fosse o pai. Becky correu pro banheiro logo depois e eu ouvi ela vomitando de novo. Blake fazia carinho nas costas dela enquanto ela chorava. Ele vai conseguir ver meu bebê, ela repetia. Depois de tudo, ainda vão deixar ele chegar perto. 2 dias depois, o detetive Dooley me sugeriu procurar outro lugar para ficar. Sua presença só complica tudo, ele falou. O Richard te enxerga como um empecilho. Se você não estiver lá, talvez ele recue. Fui para um hotel barato na beira da estrada. R$ 40 a diária, cheiro de cigarro impregnado, mas pelo menos longe da casa da Blake. Beck me mandava mensagem toda hora. Qualquer barulho fazia ela se assustar. Qualquer carro podia ser ele. No 22º dia, o Richard começou a espalhar coisa na internet. Postava no Facebook dizendo que estavam impedindo ele de ver o filho. Colocou fotos de quando ele e a Becky estavam juntos. Ela sorrindo na praia. Era assim que a gente era antes dela enlouquecer, escreveu. Agora nem me deixa sentir o bebê mexer. Gente estranha falava absurdos sobre Becky. Chamavam ela de egoísta, cruel, diziam que ela usava a criança para se vingar. Lauren e Samantha denunciavam cada publicação, mas o Facebook dizia que não tinha nada de errado. No 25º dia, 3 da manhã, meu telefone tocou. A voz da Blake estava tomada pelo pânico. Ela entrou em trabalho de parto. Estamos indo pro Hospital Memorial. E joguei qualquer roupa e fui voando. Certeza que passei o dobro do limite de velocidade. Achei todo mundo na maternidade. Becky apertava a mão da Blake a cada contração. Parecia tão nova e assustada. Você veio, ela sussurrou entre as dores. Claro que vim. 1 hora depois, Richard apareceu. Dava pra ouvir ele gritando no corredor, querendo entrar na sala de parto. É meu filho nascendo, tenho direito. Os seguranças mantiveram ele longe, mas dava pra ouvir a voz dele mesmo assim. Becky ficou tão nervosa que a pressão subiu e as enfermeiras ficaram em alerta. Mudaram a gente para outro quarto mais afastado, mas de vez em quando ainda dava para ouvir os berros dele falando de direito de pai e discriminação. Cassandra nasceu às 9h23 da manhã, enquanto Richard fazia uma live da sala de espera. Estão me impedindo de ver minha filha nascer, ele dizia pro celular. É isso que os pais passam na América. Quando a segurança tentou barrar ele na maternidade, ele empurrou todo mundo e entrou à força. Foi até a janela do berçário antes de 3 seguranças tirarem ele dali. Becky segurou Cassandra com força, chorando, mas não era de felicidade, era medo. No dia seguinte, Richard entrou com pedido de guarda emergencial. O advogado dele argumentou que proibir o pai recém-nascido de ver o filho era abuso. O juiz, diferente do anterior, mandou fazer o teste de DNA imediatamente. Tiraram sangue da Cassandra com nem 30 horas de vida. Beck chorou enquanto espetavam o pezinho minúsculo dela. O resultado ia demorar 1 semana. Saímos do hospital no 28º dia, com Richard estacionado na caminhonete, parado no estacionamento, totalmente dentro da lei. Era um lugar público. Ele acenou quando passamos de carro com o mesmo sorriso calmo do café. A casa da Blake parecia outra depois da chegada da bebê. O choro da Cassandra de madrugada, o cheiro de leite artificial, roupinha espalhada para todo lado. Eu ia lá todo dia para ajudar, fazia compras, segurava a Cassandra para Beck tomar banho, ajudava no que desse. No 35º dia saiu o resultado do primeiro teste. Richard não era o pai. Achamos que tinha acabado. Pura ilusão. No mesmo dia, o advogado dele entrou com uma nova petição, dizendo que tinham mexido no teste. Alegou que a cadeia de custódia foi quebrada, exigiu um exame independente em laboratório escolhido pelo Richard. O juiz, já exausto do caso, aceitou. Como assim? Beck perguntou para a advogada. O teste mostrou que ele não é o pai. Ele pode contestar. A justiça costuma dar chance para o suposto pai, principalmente nesses casos. Eles morrem de medo de parecer parciais. Richard sabia usar o sistema como ninguém. Passava de carro na frente da casa da Blake 6 vezes por dia, sempre abaixo do limite para não ser considerado perseguição. Dava um jeito de aparecer no supermercado logo depois de Beck. Sempre por coincidência, sempre sem infringir nenhuma lei. No 38º dia, ele apareceu no meu trabalho com 2 caras enormes. Não bloquearam a saída, mas ficaram ali, quase. Só quero conversar, disse Richard, levantando as mãos como se fosse o mais razoável do mundo. Meus colegas olhavam da sala de vidro. Mandei mensagem pra Beck ligar pra polícia enquanto eu enrolava o Richard, falando sobre qualquer coisa só pra ganhar tempo. Você sabe que ela só tá te usando, né? Ele soltou. Quando isso acabar, vai te largar. Você é só figurante. Os amigos dele se aproximaram, não encostaram, mas chegaram tão perto que dava pra sentir o cheiro de cigarro deles. Fico pensando se o detetive Dooley ter mandado o Ryan embora ajudou ou só piorou a situação. Será que o Richard ficou ainda mais cara de pau sem o Ryan lá pra proteger elas? A polícia chegou bem quando um dos caras botou a mão no meu ombro. Todo mundo foi embora sem acusação, só mais um mal entendido. Minha chefe me chamou depois. Isso tem que acabar, ela disse.
Sinto muito, mas não podemos ter esse tipo de coisa no escritório. Tire uns dias ou procure outro emprego. No 39º dia, o segundo teste também deu negativo. Richard não era o pai da Cassandra. O advogado insistiu de novo na questão da cadeia de custódia, mas o juiz perdeu a paciência. Sr. Thompson, já foram feitos 2 exames independentes. Os 2 confirmam que o senhor não é o pai biológico. Qualquer nova petição sobre isso vai resultar em desacato. Richard levantou tão rápido que derrubou a cadeira. O advogado segurou o braço dele e sussurrou algo. Ele saiu furioso. Bateu a porta do tribunal com tanta força que o oficial de justiça foi atrás. Naquela noite, picharam a casa da Blake com ofensas horríveis sobre a Becky. As câmeras de segurança, por coincidência, pararam de funcionar 1 hora antes. Cassandra chorou sem parar, sentindo o clima pesado. Talvez eu devesse deixar ele ver ela, Becky falou na manhã seguinte, exausta, derrotada. Quem sabe, se eu ceder, ele para. Você não pode negociar com alguém assim, eu disse. Nunca vai ser suficiente. O detetive Dooley apareceu no quarto S do dia. Richard estava perdendo completamente o controle. Homens como ele, quando acuados, são capazes de qualquer coisa. Vocês deviam pensar em sair da cidade. Eu não tenho como sair, Becky respondeu. Acabei de ter um bebê, estou sem dinheiro, sem trabalho. Então fiquem em hotéis, mudem de lugar sempre que puderem. Não fiquem paradas. Mais tarde, a mãe do Richard ligou chorando e o Blake colocou no viva voz. Ele está bebendo. Ela choramingava. Falou que, se não puder ter a própria família, ninguém mais vai ter. Estou com medo do que ele pode fazer. Naquela noite, a gente arrumou as malas e achou um hotel a 30 quilômetros, que aceitava dinheiro sem perguntas. No 43º dia, a Lauren ligou trazendo notícias ruins. O Richard conseguiu a lista de convidados do chá de bebê com o salão. Disse que estava planejando uma surpresa para Becky. Agora, todo mundo daquele dia estava recebendo ligações dele. Carros estranhos começaram a aparecer pela rua, a bolsa de academia da Samantha sumiu do carro, a mulher que segurou o taco de golfe teve os pneus cortados. Ele está se vingando de todo mundo que me ajudou, Becky falou com culpa. Isso é por minha causa. No 50º dia, às 2 da manhã, o alarme de incêndio do hotel disparou. Todo mundo saiu tropeçando apressado para o estacionamento, de pijama, sem entender nada. No meio do caos, com crianças chorando e cachorro latindo, Richard apareceu do nada do lado da Becky. Oi, bebê linda, ele disse, passando a mão na cabeça da Cassandra. Depois sumiu, se misturou na multidão. O pessoal da segurança do hotel disse que não tinha registro de entrada dele, nenhuma câmera mostrou nada, mas a gente sabia que ele tinha estado lá. Era para mostrar que podia aparecer onde quisesse. Naquela manhã, tomei uma decisão. Liguei direto pro Richard. Finalmente pronto para conversar de homem para homem? Ele atendeu no primeiro toque. Me encontra no Parque Riverside, 2 da tarde, só eu e você. Tá achando que é corajoso agora? Vai sozinho, então. Não contei nada pra Becky, porque ela ia tentar me impedir, mas alguma coisa precisava mudar. Não dava pra viver assim pra sempre. Às 2 em ponto, fiquei esperando numa mesa de piquenique no meio do parque, cheio de gente por perto. Richard apareceu com 2 amigos, mesmo tendo prometido vir sozinho. Precaução, ele disse sentando na minha frente. É simples, você vai embora, para de fingir que é o pai, e eu deixo a Becky em paz até ela perceber que precisa de mim. Mulher, quando tem filho, sempre volta, porque precisa de ajuda. E se eu não fizer isso? Aí as coisas pioram. Sei que seus pais moram em Modesto, casa bonita. Sua irmã dá aula pra turma do 3º ano, né? Cheia de criança fofa. Peguei o celular e mostrei que estava gravando. Acabou de ameaçar minha família e está tudo aqui. Os amigos dele tentaram tomar o celular de mim, mas eu recuei. E algumas pessoas por perto já começaram a prestar atenção. Você acha que é esperto? O rosto do Richard ficou vermelho. Essa gravação não serve pra nada. Conheço juiz, advogado. Sei como o sistema funciona. Pode ser, mas junto com todo o resto, já dá pra acusar de perseguição qualificada. Mais tarde, naquela noite, entreguei a gravação para o detetive Dooley, que ouviu 2 vezes anotando tudo. Com as outras provas, isso pode ser suficiente para a acusação de perseguição qualificada. Vamos prender ele amanhã de manhã. Ainda não contei nada para Beck. Não queria criar esperança à toa caso algo desse errado. Voltamos pro hotel, um diferente dessa vez, mais perto do centro. Becky e Cassandra dormiam na cama enquanto eu fiquei no chão perto da porta. Umas 3 da manhã, ouvi barulho na porta que ligava nosso quarto ao do lado. A tranca girou e Richard entrou. Estava com aquela faca do chá de bebê na mão, a mesma que a Becky usou para cortar o bolo quando ele apareceu naquele dia. Becky gritou e agarrou a Cassandra. Richard foi direto para cima delas. Eu me joguei em cima dele, nós 2 caímos contra o rack da TV. A faca voou. Ele era forte, treinado, mas eu era maior e estava lutando por algo que realmente importava. Rolamos no chão, trocando socos, derrubando tudo. Ele conseguiu pegar meu pescoço, mas dei uma joelhada na barriga dele. A segurança do hotel entrou correndo bem na hora em que ele pegou a faca de novo.
3 seguranças puxaram ele de cima de mim e ele gritava, falando dos direitos dele, da filha, dizendo que a gente tinha destruído a vida dele. A polícia chegou em poucos minutos. Dessa vez era diferente. Invasão de domicílio, agressão com arma branca, tentativa de sequestro, tudo gravado pelas câmeras de segurança do hotel. Acabou mesmo? Beck perguntava ao prestar depoimento, apertando Cassandra nos braços. Ele não pode sair pagando fiança dessa vez? Agora não, disse o detetive Dooley. Dessa vez ele fica preso. No 81, foi o julgamento do Richard. O tribunal estava cheio de mulheres, não só do chá de bebê, mas outras que já tinham passado por ele. Uma ex-namorada dele de 2 anos atrás veio do Oregon para depor. Contou dos meses de perseguição, de ter largado tudo para fugir. Uma a uma, elas contaram suas histórias. O padrão se repetia. No começo, ele era todo simpático. Depois começava a controlar. E quando tentavam ir embora, ficava violento. Richard estava lá, de macacão laranja, já sem nenhuma pose de pai preocupado. O advogado tentou justificar com problemas de saúde mental por causa do serviço militar, mas o juiz não engoliu. 8 anos de prisão. Beck chorou de alívio ao ouvir a sentença. Cassandra dormiu o tempo todo, tranquila no bebê conforto, alheia a tudo. No 95º dia, já estava me mudando para um apartamento novo. O antigo parecia contaminado de algum jeito. Saber que o Richard já tinha estado lá, me observado. Beck e Cassandra apareceram para ajudar a desempacotar. Foi estranho, porque a gente se uniu na crise, e agora tudo aquilo tinha acabado. Você salvou nossas vidas, Beck disse, abraçando a Cassandra enquanto eu montava uma estante. Não sei nem como te agradecer. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você não tinha obrigação nenhuma. Podia ter ido embora no primeiro dia. Não, eu falei. Não podia. Ficamos um tempo em silêncio, cada um ocupado com alguma coisa, até que a Cassandra, do colo da Beck, esticou os braços para mim. Peguei ela e ela imediatamente agarrou meu nariz, rindo. Ela gosta de você, Beck comentou baixinho. No 125º dia, Beck me mandou um vídeo da Cassandra rindo de alguma coisa na TV. A gente vinha conversando mais ultimamente, só coisa simples do dia a dia. Ela comentou que finalmente estava conseguindo dormir a noite toda. Foi aí que percebi que sentia falta das duas mais do que imaginava. Topa um café qualquer dia? Mandei pra ela. Quando você arrumar uma babá? Quero sim, ela respondeu. No 140º dia, encontrei com elas no supermercado. Primeira vez que a gente se esbarrou sem combinar. Cassandra estava no carrinho, brincando com um brinquedinho. Na hora que me viu, já esticou os braços querendo colo. Ela lembra de você, Beck falou sorrindo. Ela não faz isso com qualquer um. Nós fomos às compras juntos, sem nem precisar combinar nada, batendo papo sobre assuntos do dia a dia. O tempo, um filme que ela queria assistir, como a Cassandra estava começando a engatinhar. Tudo fluía fácil, de forma natural. No caixa, a moça comentou: sua filha é uma gracinha. Nem nos demos ao trabalho de corrigir. No dia 147, foi o primeiro aniversário da Cassandra, dessa vez na casa do Blake, com alegria de verdade, sem aquela tensão no ar. A sala estava cheia de pessoas que viraram família depois de tudo que a gente passou junto. Lauren e Samantha estavam lá, junto com outras mulheres daquele primeiro chá de bebê que foi um desastre. Agora você é da família, o Blake disse, me abraçando apertado. Depois de tudo isso, você faz parte. Nesse dia, a Cassandra deu seus primeiros passinhos, indo da Beck até mim, enquanto todo mundo batia palmas e tirava foto. Por um momento, parecia aquela festa feliz que sempre deveria ter sido. Aí o celular da Beck vibrou. Ligação da cadeia. Ela olhou, recusou e falou: ele não vai estragar esse dia. No dia seguinte, o detetive Dooley ligou. O Richard se meteu numa briga no presídio, tentou bancar o valentão pra cima de um detento errado e foi parar na enfermaria. Ia ficar bem, mas acabou indo pra solitária um tempo. Difícil sentir pena, disse Dooley. Era mesmo, mas lá no fundo eu também senti alívio, porque parecia que ele finalmente estava aprendendo que tudo tem consequência. No dia 178, eu e a Beck estávamos oficialmente juntos. As coisas aconteceram aos poucos. Nasceram do trauma, mas viraram algo real. Cassandra agora me chamava de Rai Rai e sempre queria meu colo quando eu chegava. A gente não falava muito do Richard, mas era impossível ignorar a sombra dele. Estava ali no jeito da Beck conferir as trancas, no olhar dela quando passava um caminhão igual ao dele, no fato de ela deixar spray de pimenta espalhado pela casa. Será que esse medo passa algum dia? Ela me perguntou uma noite. Não sei, respondi de coração, mas ele vai diminuindo. 2 semanas depois, logo depois dessa conversa, a gente descobriu que o Richard ainda não tinha largado do nosso pé. Não diretamente, ele continuava preso, mas resolveu agir através da mãe. Numa terça de manhã, o oficial de justiça apareceu no apartamento novo da Beck. Cassandra estava tomando café, espalhando banana amassada para todo lado, quando bateram na porta. Beck abriu, achando que era alguém da manutenção. Beck Martinez? O homem perguntou. Sou eu. Ele entregou os papéis. Você foi intimada. Ela me ligou na hora, a voz tremendo.
A mãe do Richard está me processando pelo direito de avó. Para mim, o timing foi bem estratégico. Justo agora que elas estavam começando a se sentir seguras. A mulher ligava chorando. Dizia que o Richard estava bebendo, mas agora, sabendo do processo, tudo mudou de figura. Ela queria garantir o direito de visitar a Cassandra. Fui correndo para lá. Os papéis eram cheios de juridiquês, mas a mensagem era simples. A mãe do Richard alegava que tinha direito de conviver com a neta, e que a Beck estava proibindo isso por vingança. Mas tem o teste de DNA, falei pra Beck lendo. O Richard nem é o pai. Ela alega vínculo afetivo, Beck explicou. Disse que se preparou pro bebê, comprou coisas, que já existe uma relação. Que relação? Ela nunca nem viu a Cassandra. Blake chegou 1 hora depois, trazendo a advogada. As duas sentaram, leram tudo, foram anotando. Isso é assédio por procuração, disse a advogada. O Richard não pode processar da cadeia, então coloca a mãe pra fazer por ele. Mas não tem base nenhuma. O teste de DNA é claro. O juiz arquivou o caso 3 semanas depois. Mal deixou a mãe do Richard terminar de falar antes de encerrar tudo. Mas tivemos que comparecer, pagar advogado, remexer em toda aquela história de novo. Mesmo preso, o Richard sempre dava um jeito de bagunçar a nossa vida. Depois disso, se passaram 6 meses relativamente tranquilos. Eu e Beck entramos numa rotina boa. Jantares de domingo na casa do Blake, levar a Cassandra ao parque, noite de filme quando tinha babá. A gente estava finalmente construindo algo de verdade, sem viver só de crise em crise. No dia 360, fomos ao Riverside Park, o mesmo em que eu tinha encarado o Richard. Cassandra dava pão pros patos, dava gritinho quando eles chegavam perto. De repente, um homem veio andando na nossa direção, vindo do estacionamento. Tinha o mesmo tamanho do Richard, o mesmo jeito de andar. Até o porte físico era parecido. Na hora, a Beck ficou tensa. Puxou a Cassandra pra perto. Eu logo me coloquei na frente delas, com as mãos cerradas, pronto pra qualquer coisa. Só que o cara gritou: "Tommy! Sarah! Vem cá agora!" Aí 2 crianças passaram correndo em direção a ele. Era só mais um pai no parque. Nada de Richard. Eu e Beck nos olhamos e começamos a rir. Mas era aquele riso nervoso, quase um alívio, mas mostrando que a gente ainda estava marcado. As mãos tremiam. Cassandra ficou sem entender por que a gente parou de alimentar os patos. 6 meses de terapia e eu ainda faço isso, Beck disse. Nós 2 fazemos, lembrei. Naquela noite, depois que a Cassandra dormiu, conversamos sobre tudo isso. Sobre como certos barulhos, motor de caminhão, porta batendo, faziam a gente saltar. Como conferíamos as trancas várias vezes. Como talvez sempre fôssemos carregar um pouco desse medo. Mas estamos melhorando, Beck disse. Mais devagar do que eu queria, mas estamos. 1 mês depois, eu já sabia que queria casar com a Beck. Not por causa dos traumas, mas por tudo que ela fazia pela Cassandra, pelo jeito que cantava pra ela mesmo cansada, pelas piadas ruins que me faziam rir, pela força com que ela estava reconstruindo a própria vida. Liguei pra Lauren e Samantha pra pedir ajuda nos preparativos. O salão do chá de bebê, falei pra elas. Quero pedir ela em casamento lá. Isso é romântico ou estranho? Lauren perguntou. Os 2, admiti. Mas foi lá que tudo começou, onde nossa história de verdade começou. O lugar agora tinha outro dono. O antigo vendeu depois de tudo que aconteceu. O novo proprietário foi super gente boa, deixou usar para uma reunião pequena. Falei pra Beck que era festa de um amigo. Ela desconfiou, mas topou. Quando entramos, o salão estava cheio de gente conhecida. Todas as mulheres daquele chá de bebê desastroso, Blake, Lauren, Samantha, todo mundo que ficou do nosso lado. O que está acontecendo? Beck perguntou. Me ajoelhei bem onde ela tinha aberto os presentes naquele dia em que o Richard apareceu e mudou tudo. A gente começou aqui com uma mentira, falei. 2 desconhecidas me pedindo pra fingir que era seu namorado, fingir que era pai da Cassandra. Mas em algum momento, tudo isso deixou de ser mentira. Cassandra veio caminhando, achando que era alguma brincadeira. Ela se apoiou no meu ombro para não perder o equilíbrio. Eu te amo, falei para a Beck. Amo a Cassandra. Amo essa família que a gente construiu com o que tinha tudo pra dar errado. Quer casar comigo? Ela aceitou, chorando. E todo mundo aplaudiu. Cassandra bateu palminhas, só porque o resto estava batendo também. Depois já pediu um biscoito. Tudo meio bagunçado, mas perfeito do nosso jeito. 3 meses depois nos casamos. Uma cerimônia simples na casa do Blake. Aquela mesma onde um dia tinham jogado tijolo pela janela, onde a gente já se escondeu com medo. Agora estava cheia de flores brancas, luzinhas penduradas por todo lado. O Blake levou a Beck até o altar, já que o pai dela tinha partido fazia tempo. Você salvou minha filha, ela sussurrou pra mim ali pertinho. Salvou as 2. Cassandra foi nossa daminha, mas basicamente saiu jogando pétalas nos convidados e rindo. Lauren e Samantha ficaram de madrinhas da Beck. Meu amigo da faculdade foi meu padrinho, ainda tentando entender como fui de solteirão a pai de família em menos de 2 anos. Na hora dos votos, olhei pra Beck e prometi: vou proteger você e a Cassandra.
Ficar entre vocês e qualquer perigo. Ser o pai que a Cassandra merece e o marido que você precisa. No voto da Becky, ela disse: você escolheu ficar com a gente quando nem precisava. Ficou quando tudo estava difícil. Amou quando estávamos quebradas. Prometo te escolher de novo todos os dias. Até o celebrante se emocionou. A festa foi no quintal do Blake. Ninguém mencionou o Richard, mas a ausência dele pairava. O segurança na porta, contratado só por precaução. O jeito como a Becky se encolheu quando um carro fez um barulho forte na rua. O spray de pimenta escondido no buquê dela. Mas acima de tudo, era a alegria. Cassandra dançou com todo mundo. Blake chorou de felicidade. As mulheres do chá de bebê relembraram como me escolheram de cara na rua. Ele parecia confiável, disse Lauren no brinde. Um cara que ia assumir responsabilidade, e estávamos certas. 2 anos e meio depois da condenação do Richard, chegou uma carta. Ele estava perto de conseguir liberdade antecipada. Bom comportamento, fez todos os cursos de controle de raiva, estava tudo certo no papel. Ele tá enganando todo mundo, Becky disse, amassando a carta. Igualzinho fazia comigo. Tivemos que depor na audiência, assim como as outras vítimas. A mulher do Oregon voltou, apareceram 2 ex-namoradas que a gente nem conhecia. O tribunal estava lotado de mulheres que o Richard tinha machucado. Uma por uma, contamos porque ele não podia sair. Os padrões dele, como piorava, como ele só aprendeu a enganar o sistema, não a mudar de verdade. Ele ficou lá, no macacão laranja, parecendo até menor, mais velho, mas quando olhou para Becky, o olhar de raiva era o mesmo. A mãe dele estava lá, encarando a gente. Quando negaram a liberdade, ela levantou e gritou para Becky: você destruiu a vida dele. Ele te amava. Só queria a família dele. Os seguranças tiraram ela dali enquanto ela seguia berrando que a gente tinha acabado com o filho dela. O Richard assistiu tudo com aquele mesmo sorriso calmo de sempre. Fora do tribunal, as outras mulheres fizeram um círculo em volta de mim e da Becky. Obrigada por ter parado ele, uma disse. Eu nunca consegui. A gente parou ele juntas, Becky respondeu. Quando a Cassandra começou a ir para a escolinha, nossa vida parecia quase normal. Ela era uma criança segura, feliz, sem ideia do que tinha acontecido no começo da vida dela. No primeiro dia, entrou na sala correndo, nem olhou para trás, pronta para viver tudo. Ela é tão corajosa, Becky comentou, olhando. Puxou a você. Becky estava grávida de novo, agora planejado, comemorado desde o início, sem medo de contar, sem terror de chá de bebê. O Blake fez o chá de novo na casa dele, mesma sala, mas tudo parecia outro lugar. As janelas agora eram reforçadas, o único detalhe que lembrava o passado, porque o resto era só alegria. Lauren e Samantha estavam lá, claro, viraram amigas de verdade, não só parceiras de crise. O que nasceu de um dia horrível virou amizade real. Lembra quando pegamos o Ryan na rua? A Samantha disse, passando a mão na barriga da Becky. Melhor decisão por impulso que já tomamos. Não foi impulso, Lauren corrigiu. A gente escolheu ele. Temos faro pra caráter. O chá foi uma delícia. Calmo, sem drama, ninguém de olho no relógio, ninguém agarrado em taco de golfe como se fosse arma, só mulheres se divertindo, comendo bolo e brincando de adivinhar sabor de papinha. Quando bateram na porta, só eu fiquei tensa. Mas era só a pizza que o Blake tinha pedido. Mas aquele medo, aquele susto, talvez nunca vá embora de vez. Fica ali, guardado, pronto pra aparecer. Nosso filho nasceu 2 meses depois. Demos o nome de Marcos. Cassandra ficou encantada por ele. Queria segurar, dar de comer, mostrar os brinquedos sem parar. Quando Marcos fez 2 anos, Cassandra começou as perguntas difíceis. Ela tinha 5, era esperta, percebia as diferenças que os amigos da escola comentavam. A gente estava ensinando ela a andar de bicicleta em frente de casa. Eu corri ao lado dela segurando o banco, quando de repente ela parou. Por que o Marcos não tem outro papai? Perguntou. A Emma da escola tem 2 papais, o papai velho e o novo papai. Becky e eu já tínhamos conversado com o terapeuta sobre isso, nos preparado, mas na hora todo o planejamento some. Becky se ajoelhou para ficar da altura dela. Você tem um papai, disse, o melhor papai, que escolheu te amar. Oh, mas o Marcos não precisou ser escolhido? Criança enxerga o que a gente tenta esconder. O Marcos nasceu depois que o papai e eu casamos, Becky explicou. Você nasceu antes, mas o papai te amou tanto que quis ser seu papai antes mesmo de te conhecer, Cassandra pensou. Então eu sou especial porque fui escolhida? Isso mesmo, falei. Ela ficou satisfeita com a resposta. Tá bom, agora posso pedalar mais? E lá fui eu de novo correndo do lado dela, segurando e depois soltando, vendo ela balançar e seguir em frente. Pensei naquele dia em que 2 desconhecidos me chamaram na rua. O desespero no rosto deles, como aceitar aquele pedido doido mudou tudo. Richard pode pedir liberdade condicional de novo em 3 anos. A mãe ainda manda carta de vez em quando, mas a gente nem abre. O trauma vai estar sempre na nossa história. Mas vendo Cassandra pedalando longe, rindo e me chamando pra olhar, eu sabia que a gente venceu. O jeito que ela pergunta por que o Marcos não tem outro papai mostra como as crianças percebem tudo. Às vezes penso se ela já estava com isso na cabeça há um tempo, ou se só percebeu
sobreviveu enquanto aprendia a pedalar. Não foi porque o Richard está preso, nem porque estamos seguros, mas porque conseguimos transformar uma tragédia em algo bonito. Papai, olha, sem as mãos! Gritou Cassandra, já quase perdendo o equilíbrio. Corri para segurá-la como sempre fazia, como escolhi fazer desde o primeiro dia. Muitas vezes, a melhor família é aquela que a gente constrói, mesmo que tudo comece com um desconhecido te pedindo para mentir, fingir, se jogar em algo que você nem entende direito. Eu faria essa escolha de novo, sem pensar duas vezes. Bom, galera, por hoje ficamos por aqui. Foi um prazer dividir esse momento com vocês e espero que tenham gostado das perguntas tanto quanto eu. Deixa o like no vídeo, isso ajuda mais do que vocês imaginam.